Fala galera, beleza? Deck na área aí. Como prometido, galera, esse vídeo aqui vai ser gravado para a gente explicar um pouco para vocês o que é um order block, né? Como ele se forma e por que o order block é tão importante e acaba segurando o preço, né? Quando a gente está trabalhando logicamente com a estrutura correta, com as referências corretas, né? Por quê? Porque tudo, galera, é um order block, tá? Tudo é um order block. O que valida um order block? O que valida um order block é uma quebra de estrutura, tá? E qualquer quebra de estrutura valida um order block. Por exemplo, aqui nesse desenho, nós temos uma estruturação do que? De alta, certo? Uma estruturação de alta. Toda vez, isso aqui já tem no canal aí, mas vamos repassar. Toda vez que a gente tem uma quebra de estrutura, né, um break of structure, toda vez que nós temos uma quebra, nós temos a validação de uma nova referência. Não é assim? Toda vez que quebramos uma estrutura, quebramos um boss, né? Toda vez que quebramos um boss, que é um topo, numa tendência de alta, a gente tem a validação de uma nova estrutura com máxima e mínima. E dentro dessa máxima e mínima, sabemos que acima é a zona de prêmio, é onde está caro, e abaixo a zona de desconto, onde está barato, dentro desta referência, tá? Dentro desta referência, no time frame que você estiver utilizando, beleza? Por quê? Porque isso aqui são uma, duas, três, quatro, cinco ondas. Vamos supor que essas 5 ondas são 5 ondas dos 5 minutos. Mas, nos 60 minutos, é só isso aqui. Vocês concordam comigo? Que nos 60 minutos é só isso? Por isso, então, que precisamos estar bem atentos em relação à referência que estamos utilizando. Tudo bem? Então, é preciso passar esses conceitos para a gente poder entender um pouco mais sobre o order block, tá? O order block em si é simples. Vou explicar aqui para vocês, vocês vão ver como é simples e o porquê que funciona tanto. Mas definir a referência que vocês estão trabalhando é quem vai te dizer quais são os order blocks em zona de prêmio ou desconto que você vai estar utilizando. Beleza? Então pronto. Sabendo-se disso, qualquer quebra de topo gera um order block. Então, se a gente olhar esse gráfico do Ibov, aqui, do Ibov não, do índice, na sexta-feira, você concorda comigo? Nos 5 minutos, isso aqui é uma perna só. É uma perna só. Não é uma perna só? Mas, se nós formos considerar cada topinho, a gente pode muito bem considerar isso aqui, não pode? Ó, micro correção, topo, micro correção, topo, micro correção, topo. Uma correção um pouco mais profunda, micro correção, fundo. Uma correção um pouco mais profunda, uma correção um pouco mais profunda, quebrando esse fundo aqui, né? E aí o preço volta a subir, fazer mais essas duas ondas aqui, vamos dizer, né? Se a gente analisar desta forma e levar em consideração isso como um topo, vamos pôr num minuto? Vamos pôr num minuto, que aí fica bem mais fácil de enxergar, né? Olha lá, bem mais fácil de enxergar num minuto, né? Olha lá, o topo, a microcorreção, o topo, aquela microcorreção, o topo, perdão, o topo, a microcorreção, olha lá, o topo. Aí num minuto você consegue enxergar até coisas que a gente não via antes, né? Ó. Então, vamos lá. Toda vez que nós temos uma quebra, lembra? Toda vez que nós temos uma quebra,
de estrutura, nós temos uma nova referência. Esta nova referência, você vai traçar máxima e mínima, e dentro desta referência, o preço está fazendo o quê? Subindo. Não está subindo? Não precisa ser mágico para saber que o preço está subindo, né? Pelo amor de Deus. Está subindo, topos e fundos ascendentes. Toda vez que a gente tem uma quebra, você pode considerar uma nova referência. Se o preço está subindo, você quer comprar barato. Aonde que é barato? Na zona de desconto, abaixo de 50%. Aonde nós temos order blocks aqui na zona de desconto? Dentro dessa micro referência, o principal é este cara de baixo aqui, ó. Ele é o principal order block. É a região de demanda dentro desta micro referência. É aqui dentro que eu quero comprar se o preço voltar com o objetivo aonde? Na próxima quebra de estrutura. Ele acaba que nem volta aqui, né? Ó. Para ali próximo da região de 50%, trocando polaridade com esse topo, e volta a quebrar novamente. Olha que legal isso aqui. Olha que legal, ó. A Deco não voltou e rompeu novas estruturas. Quebrou mais uma vez o breakout structure, né? Quebrou o boss mais uma vez. Deco, posso considerar agora esta nova referência? Claro que pode. Claro que pode, tá? Você pode estar considerando agora o quê? Esta máxima e esta mínima. E aonde estão os order blocks daqui? O preço está o que, galera? Subindo. Se o preço está subindo, eu quero comprar barato. Logo, dentro desta nova referência que eu tracei, que foi gerada a partir do momento em que nós temos esta quebra de estrutura, que é este topo, gerou essa nova referência. Quais são as principais zonas de demanda que a gente tem aqui? Este order block, que é esse candle de baixa, e você poderia considerar o topinho desse aqui também de baixa, ó, e toda esta região como uma região de exatamente demanda, para a gente poder estar comprando nesta região com stop abaixo dessa região e objetivo aonde? Na quebra da estrutura lá em cima. Você estaria comprando aqui e zerando o seu trade lá na quebra da estrutura, tá? Ó, se você não zerou, você foi estopado. Você é o que eu sempre falo para o pessoal. Concorda comigo que o preço para descer, te buscar, ele precisa mudar a característica. Isso tudo aqui é um processo de mitigação, galera. Isso tudo é um processo de mitigação, certo? Então, a gente nunca sabe se esse processo de mitigação, esta mudança de característica que ele fez para poder vir buscar a região de demanda, ela vai ser validada. Ela vai ser validada como uma inversão de mercado. Eu não sei se o mercado inverteu. Eu posso muito bem querer comprar aqui, ele estourar para baixo e cair para sempre. E o mercado tem invertido a partir do que? Desta micro mudança de característica aqui, ó, deste choque. Eu não sei, galera. Você não sabe, ninguém sabe. O que a gente faz dentro do mercado é comprar e vender risco de forma controlada e com gerenciamento de risco. É só o que a gente faz. Então, o alvo natural para esta compra é na quebra da estrutura lá em cima. Porém, seja prudente. Isso é uma dica que eu te dou, tá? Seja prudente. Dentro desta mitigação, qual é o order block na parte mais alta que o preço poderia travar? Concorda comigo que é esse candlezinho aqui, ó, comprador? Ó? Este cara é uma região de oferta. Porém, a tendência principal é de alta. Logo, como que eu coloco este cara aqui? Eu, Deco. Eu coloco ele como um ponto de parada.
tá? Eu deixo como um ponto de parada. Na verdade, eu preciso até editar isso aqui, vou até aproveitar, ó. Vou até editar aqui para vocês verem, ó. Ponto de parada, tá? É deste jeito aqui, ó. E eu coloco ele em cinza, porque eu sei que é só um ponto de parada para mim. Deixa eu salvar esse modelo como aqui. Ponto de parada. Beleza? Logo, galera, o que é prudente você fazer? Zera seu trade aqui, ó. Já está dando quase 5-1. É um resultado excelente, tá? Mas você tem sim a possibilidade de querer zerar na quebra da estrutura. Talvez, se você fizesse isso, você teria sido estopado quando o preço voltou aqui. Mas eu duvido muito que você fez. Mas você viu que interessante isso aqui? Vocês viram que interessante como o preço respeitou esse order block e como o preço respeitou este outro order block aqui? Lembra o que eu acabei de falar para vocês? O que é que valida um order block, galera? É uma quebra de estrutura ou uma mudança de característica. Beleza? Isso vai validar ele. E aí você precisa tomar uma decisão dentro da referência em que você está trabalhando. Agora, Deco, por que que essa merda funciona tanto, cara? Por que que o preço para tanto e respeita essas regiões? Olha aqui, ó. Olha que lindo, né? Olha aqui o trade aqui, ó. Mais um trade, ó. Compra na região de 50%. Você poderia muito bem realizar uma compra na região de 50%. O stop sempre deslocado, né, galera? Isso aqui não existe isso aqui, tá? Ninguém faz isso na Terra, tá? O stop é deslocado e o alvo na quebra da estrutura ou na onde? Olha aqui o ponto de parada aqui, ó. Este carinha aqui é um ponto de parada. Ou o alvo lá no ponto de parada, né? Olha lá, ó. O mercado vai lá. Não foi na sexta, né? Mas provavelmente vai lá, tá? Então, por que que funciona tanto, Deco? Por que o preço respeita essas regiões? Por que que o order block é tão importante, né? Galera, vocês precisam entender o seguinte. Vocês precisam entender o seguinte, tá? O que manda no mercado, galera? O que manda no mercado, escreve isso, grava isso dentro da sua cabeça, do seu coraçãozinho feliz. Grava. O que manda no mercado é a passividade, beleza? Pelo contrário do que as pessoas ensinam e aprendem por aí, que a agressividade é quem manda, e que os caras estão tomando, estão batendo, e tá agressivo. Quem manda no mercado, galera, é a passividade. O que desloca preço é a agressividade. Show de bola, beleza? O responsável pelo deslocamento do preço de um ponto A para um ponto B é a agressividade. Mas quem manda no mercado é a passividade. Coloque isso na cabeça de vocês. E o order block, galera, o próprio nome já fala. É um bloco de ordens. Mas por que que segura tanto, Deco? Porque é um bloco de ordens institucional. Ah, mas como assim, Deco? Como é que você sabe que é institucional? É simples, galera. É simples. Fala pra mim. Vamos lá. Fala pra mim aí, no seu coraçãozinho. Responde aí pra mim. Quem? Responde pra mim. Quem é que tem grana suficiente pra falar assim, ó, pro preço, pra falar assim pro preço, ó, aqui você vai parar, tá bom? Aqui você vai parar. E isso aqui vai ser um fundo. A partir daqui você vai corrigir. A partir daqui você volta a subir. A partir daqui você não cai mais. Quem é que tem esse poder financeiro de falar isso? E de fazer, não só de falar, de fazer isso, galera. Se não é um institucional. A pessoa física tem essa força de falar assim, ó, viu, o índice? Aqui é tua máxima, tá? Aqui é tua máxima para hoje, ó. Daqui você não passa. A pessoa física tem esse poder, galera? Não tem. Logo, quem é o dono deste topo? Quem é o dono deste fundo? É o institucional.
É ele quem demarca os topos e fundos do mercado. E de que forma que ele faz isso, Deco? Na passividade, galera. É na passividade. Por isso que essas regiões são muito respeitadas. Por isso que os topos, os fundos, os topos, os fundos, os topos, os fundos são muito respeitados, tá? E isso em um contexto geral, não estou nem falando na estruturação do preço, te falando marcando estruturas, quebras, mudança de característica, não. Estou te falando de uma forma geral e genérica. Topos e fundos são extremamente respeitados. Por quê? Simples, galera. Quem está nessas regiões de topo e fundo é o institucional que está lá. É o cara do dinheiro. É o cara da grana que encheu aqui, ó, mas colocou muita. Sabe o que é muita? Muita ordem aqui, ó. Muita ordem, galera. Muita ordem passiva. Muita ordem passiva para ser consumida. Aqui ele enche o carrinho dele de forma passiva. Ele soca a ordem aqui embaixo, ó. No book, você vai ver no book lá, aquele monte de ordem aqui no book, ó. Você vê um monte de ordem no book assim, ó. E às vezes, galera, você não vai ver. Por quê? Porque é uma ordem iceberg, que ela é renovada em microfrações de segundos para o robô. Você não consegue nem enxergar. E o cara tá defendendo aqui essa região, ó. Comprando de forma passiva. A passividade manda no mercado, galera, tá? Por isso que esses pontos, por isso que esses order blocks são muito importantes. Deca, mas todo order block é importante? Claro que não. É por isso que é preciso fazer o quê? A leitura do mercado, a leitura da estruturação do preço. É por isso que precisa identificarmos uma referência, identificarmos uma quebra de estrutura, identificar uma nova referência para poder identificar os pontos de barato e caro, né? Prêmio e desconto, e nessas regiões trabalhar nos order blocks. O que a gente tinha? Olha como isso aqui é extremamente interessante, tá? Quebrou a estrutura aqui. Não quebrou a estrutura aqui? Olha a nova referência, tá demarcada com as bolinhas aqui, ó. Olha aqui o Fibonacci. Eu vou até aumentar esse Fibonacci 4 vezes para você ver que isso aqui é a nova referência que eu estou utilizando. Se eu quero comprar barato. Barato é abaixo de 50%. Quanto mais abaixo, mais barato. Certo? E o que é o order block, galera? É a passividade. Por isso que quando você quer comprar, você procura um candle de baixa. Porque foi ali que o cara encheu o carrinho de forma passiva. Vocês conseguem entender isso agora? Foi ali que ele encheu o carrinho de forma passiva. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é um order block, ó. Olha o que acontece quando o preço volta aqui nessa zona de demanda. Olha aqui. Ele respirou. Olha aqui mais pra frente, ó. Ele respirou. Olha aqui mais pra frente, ó. Ele respirou. E aí, quando ele ganha essa zona de demanda, ele para na onde? Na próxima zona de demanda aqui, ó. E depois ele vem na extremidade, que é a zona de demanda mais forte que tem, que é a zona de demanda da extremidade. Você poderia considerar só esse carinha ou esses dois juntos aqui, que é a zona de demanda da extremidade é a mais forte que tem. Mas é tão absurdo isso que aqui já funciona. Lembra que aqui é a passividade? Neste candle vendedor agressivo, que foi formada de forma agressiva, quem que comprou passivo, galera? O comprador. Logo, quando o preço retorna no ponto em que ele encheu o carrinho, reage. Quando volta no ponto que ele encheu o carrinho, reage. Volta no ponto que ele encheu o carrinho, reage. Você está entendendo o porquê que o order block é tão importante? A forma com que ele é criado e por que ele funciona? Porque nele mora a passividade. E não é a minha passividade de 5 contratos, de 2, 1 contrato. Não é a sua passividade de 10, 100, 200, 500 contratos. Não é. É a passividade do institucional, do cara dos 5 mil, 10, 30, 50 mil contratos. Esse cara tá ali.
É esse cara quem fez essa região. Foi ele que determinou que o preço ia parar aqui. Foi ele que enfiou 1 milhão de ordem aqui passiva para segurar o preço aqui. Por isso que o order block é muito importante. Por isso que o order block segura demais o preço. Mas lembre-se, é preciso entender isso aqui. Cadê o desenho? Aqui, ó. É preciso entender isso. Sem você entender a estruturação, as quebras de estrutura, as mudanças de característica, né? Lembra da mudança de característica? Numa tendência de alta, o que não pode ser perdido? O fundo, porque senão a característica inverte e o mercado tende a fazer movimentos contrários e a tendência mudar, certo? Então, por que que isso é muito, muito, muito importante? Porque é daqui que eu vou saber que aqui eu vou querer comprar, que aqui eu vou querer comprar. E quando eu inverter a característica, eu sei que aqui eu vou querer vender, aqui eu vou querer vender. Nos order blocks criados aqui atrás. De forma passiva. Eu estou sempre demarcando a estruturação do preço para entender se ele está subindo ou descendo. Estou sempre me referenciando, sempre estarei me referenciando para poder encontrar o barato e o caro dentro da referência. Quando eu achei a direção, quando eu me referenciei, eu procuro quem? A passividade para poder entrar a favor do movimento principal, de alta ou de baixa. Beleza, galera? Você viu que legal? Por que um order block funciona? Por que é tão interessante essas regiões? Mas você também entendeu que sem isso aqui, ó, nada funciona. Todo mundo anda junto. Todo mundo anda junto. É preciso entender os movimentos, traçar as novas referências para poder fazer as nossas entradas. E aí, galera, funciona todo lado. Basta você estar utilizando o quê? A referência correta. Ó, isso aqui é um exemplo deles, ó. O preço está caindo, de repente deixa um topo, um fundo rompe esse topo. Aqui você tem o quê? Uma mudança de característica. Ué, se o preço está caindo, isso aqui é choque. É mudança de característica, não é? Logo, esse topo também é uma mudança de característica. O preço não pode perder um topo numa micro tendência de baixa. Aqui eu estou falando de micro, tá, galera? Aqui eu estou falando de micro. O preço não pode perder. Se o preço perdeu, aonde que é a minha nova referência? Micro referência aqui, ó. Não é aqui, ó? Máxima e mínimo. Micro referência. Traça a referência para encontrar onde está barato e onde está caro. Aqui embaixo é barato, aqui em cima é caro. Se eu quero comprar, eu quero pagar barato numa zona de demanda. Eu vou comprar nessa região. O stop abaixo, o objetivo no topo. O alá. Seu 5 para 1 tá aí. Você entendeu? O que tem aqui, galera? Passividade. A passividade marcou um fundo. Só que ele só foi validado quando? Quando o mercado inverte a característica, rompendo dois choques de uma tendência que até então era de baixa. E aí sim, então todo mundo anda junto. Eu sei agora por que um order block é tão forte. Por que um order block funciona. E agora eu sei também onde marcar ele. Beleza? Vai funcionar sempre? Claro que não.
senão tava todo mundo milionário. Lógico que não funciona sempre. Mas o importante de tudo é isso aqui, ó. Olha o risco, olha o retorno. O seu risco sempre vai ser baixo e o seu retorno sempre vai ser alto. Ah, Deco, tomei 5 stops seguidos. Não tem problema. Quando você acertar um trade, você recupera tudo e fica positivo. Beleza? É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido, tá? Bem rápido esse vídeo, mas acredito que vai agregar bastante aí para todo mundo, tá bom? Forte abraço, fica aí o nosso vídeo de fim de semana e até a próxima.